estão no templo nessa noite. E eu saúdo os filhos do Grande Espírito. Alguém já viu um mecanismo de um relógio aberto? Não esse relógio moderno, o relógio antigo. Você já conseguiu visualizar a complexidade de uma engrenagem? Se eu perguntasse para vocês, quanto tempo vocês levariam para entender a complexidade daquele mecanismo? Quanto tempo vocês me pediriam? Meia hora? Uma hora? Dias? E a complexidade da vida? Quantos dias vocês levariam para entenderem? Dias? Meses? Se eu desse a vocês uma vida toda, seria suficiente? E por que o ser humano tem tanta curiosidade em saber da complexidade de Deus? Tem coisa que vocês não sabem e não sabem. Está além do alcance humano. E não é porque é escondido de vocês. É porque vocês não dispõem de ferramentas. Até as têm, mas não usam. Vocês já se apaixonaram alguma vez na vida? Vocês conseguem me decifrar em um livro, em uma folha, em uma frase, o que vocês sentiram com esse sentimento? Já se perguntaram por que vocês estão nesse salão nessa noite? O que os trouxe aqui? Aqui está acontecendo uma canalização de uma nova energia, onde eu tenho meu parceiro, meu companheiro de caminhada, que me cede neste momento seu espaço físico para que eu venha, mas ele permanece também. E assim como acontece mundo afora nas canalizações novas, incrédulos como vocês tem vários, muitos, até aqueles que vão ver isso no tempo que é para eles verem, eles vão se indagar: será que isso é verdade? Aquele homem sentado na cadeira com um penacho na cabeça e um charuto na boca, falando coisas que eu não quero ouvir, mas que alguma coisa no meu ser me leva a permanecer sentado e não dar meia volta e sair do templo. Será que ele não está nos enganando? Os filhos da casa podem estar pensando: será que não é o pai? A esposa do aparelho pode estar perguntando: será que não é meu marido que está lá mistificando? Enquanto vocês permanecerem com essas perguntas, significa que vocês não vão conseguir nada nessa vida. A vida de vocês está cada dia pior. Vocês têm orado, vocês têm pedido, vocês têm feito oferenda. Hoje, muitos de vocês sentou-se numa cadeira ou diante de uma imagem ou sozinha em algum lugar e disse: Deus me ajuda. Em outras crenças, Javé, Alá, Zambi, Oxalá, e nenhuma resposta. E você tem feito isso constantemente. E a sua vida está cada vez pior. E você já está acreditando que há uma força nefasta, negra, uma escuridão, agindo negativamente em você. Mas você que está atrás de um Alcorão, de um mandamento, de uma Bíblia, também tem pedido, feito salmos. Você que é católico tem feito novenas, tem dobrado o joelho, tem comido hóstia, tem feito santa ceia, tem feito desafio, tem subido a montanha, descido a montanha, empurrado a pedra, tirado a pedra, e as coisas não estão mais acontecendo. Você que é médio de Umbanda, tem acendido vela ao seu caboclo, ao seu Exu, ao seu preto velho, e a sua vida não está andando. Você que é afro,
Tem pedido ao seu orixá e parece que ele está surdo. Você que é naturalista, tem da natureza e parece que tem falado ao vento. E assim é, e assim será. Essa energia não está mais disponível. Vocês que vão permanecer nessa tridimensionalidade que foi imposta a vocês, você pode até, há alguns anos atrás, alguns meses atrás, alguns dias, algumas horas, você poderia estar se sentindo confortável, você pedia e acontecia. Mas eu vim te dizer hoje que você vai sair dessa zona de conforto, porque seu sistema de crença está sendo desligado do plano terrestre. Os pleiadianos levaram uns 1000 anos nesse processo que vocês estão. 1000 anos para desligar-se dessa tridimensionalidade que vocês vivem hoje. É Deus, é você, é o diabo. É o Pai, é o Filho, é o Espírito. É a riqueza, você e a pobreza. É você, a saúde e a doença. Percebe? É você rico, você mendigo e você pobre. Você olha no espelho, vê sua face e às vezes não acredita nem naquilo que está vendo e pergunta: quem sou eu? Essa mesma pergunta que está sendo feita aí dentro de você. Quantas almas eu tenho? Quantas almas você tem? Você está pensando: eu tenho um corpo, dizem que eu tenho alma que eu não vejo, mas eu estou me perguntando a mim mesmo: quem sou eu? Quantas almas eu tenho? Então eu vou te dizer, nessa vida você está com uma parte dela. A outra parte maior está no eu superior. A parte maior está do outro lado dessa cortina. E você só não percebe isso por causa que você não quer se abrir para a nova forma que a humanidade terá de viver. Vocês ainda permanecem no estágio mendigo, de pedir. Sentar numa cadeira e dizer: Deus me ajuda. Se você é um banista, meu caboclo me ajuda, Tranca-Rua, Tiriri me ajuda. Se você é católico, Santo Antônio, São Pedro me ajuda. Ogum, Oxóssi me ajuda, Buda me ajuda, Mahavira me ajuda, Cafunço me ajuda. Diabo me ajude. É um pedido de socorro imenso. E não tem mais resposta. Do outro lado, no seu eu superior, se encontra o paraíso. Você cria sombra, você está com a crença enraizada que existe um demônio, um diabo, uma escuridão que não deixa você ser feliz nessa. É você estar colocando a ausência de luz em você. Então você não pode reclamar daquilo que você está criando. Essa sua dificuldade financeira, sua doença, sua dificuldade em relacionamento não existe. Você está criando. Você não pode pôr uma escuridão onde há luz, porque a escuridão é a ausência da luz. Você é uma velha alma que já esteve aqui por várias e várias encarnações. E você já viu isso acontecer, mas você está se repetindo. Então, caia para dentro de você e pense por um momento. Imagine outra situação que você já viveu aqui e você irá até ela. Os pleiadianos, eles levaram 1000 anos para sair dessa tridimensionalidade, para alcançar a iluminação. E sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois que aconteceu isso? Vieram aqui, plantar a semente que são vocês. O DNA pleiadiano está aí, em cada um de vocês.
Então vocês sabem da verdade, mas não querem admitir. E vocês cometem o mesmo erro por causa das crenças. Existe espírito do bem, existe espírito do mal, só na sua cabeça. Quando há luz, inexiste a escuridão. Você não pode colocar a escuridão perto de Deus porque você desmerece a fonte criadora sua. E é isso que você tem feito. Você tem sido vencido pelos seus problemas que você cria ou permite que eles apareçam na sua vida. E aí você começa a encontrar desculpa. Alguém está fazendo mal para mim, alguém está trancando o meu caminho. Como que alguém pode trancar seu caminho se nem você mesmo sabe qual é o caminho? 1000 anos para eles entenderem sobre a energia quântica. Enquanto você está duvidando, enquanto você está pensando que a entidade do mal existe, não existe nenhuma entidade maligna. Não pode haver. Porque o onipotente não tem concorrência. Do que você tem medo? Os teus maiores medos talvez seja de você descobrir que você pode se curar. O maior medo que você tem é de ter a riqueza do tesouro universal e não saber lidar com ele. E cair numa contradição que você se diz todo dia, uma barganha. Se eu fosse rico, eu ajudaria. Por que você não ajuda na condição que você está? É aí que a ajuda está sendo necessária. Você não precisa se tornar rico para ajudar. Você não precisa se tornar rico para amar. Deus não precisa que você se arrependa, Deus não precisa que você leia mandamento, Deus não precisa que você siga nenhuma crença para Ele continuar te amando, e Ele te ama. Porque Ele ama a si acima de tudo, e Ele faz parte de você e você faz parte dele. Tudo bem que é uma pequena partícula, uma centelha do todo que habita em você, mas sem você Ele não é mais todo. Se você conseguisse, meu filho, olhar para o seu irmão sem condenar, sem julgar, sem ego, você diria para mim: eu estou vendo anjo. Eu estou vendo um ser celestial, porque é isso que você é. Um ser magnífico, poderoso. O seu DNA, a sua memória do arcástico, se você buscar e se iluminar, você vai descobrir que você viu esse mundo ser feito. Que você participou da criação do universo, você estava lá. E você se lembra tão bem de quando você não era essa partícula, mas era o todo que estava lá, que era confortável, porque lá tudo tinha. Lá não havia necessidade de tudo. É por você se lembrar disso que você tem tanta vontade de ir novamente ao paraíso. Você não saiu de lá. Aqui também é o paraíso. Qualquer lugar da galáxia é. Os pleidianos, quando eles descobriram essa energia e se fundiram a ela, eles conseguiram, meu filho, a viverem e usufruírem da energia dos planetas, os planetas que vocês já tiveram lá, mas que vocês olham no céu agora, Marte, Saturno, e não conseguem ver nada a não ser deserto. Mas eles não estão deserto, nunca estiveram. Alguns iluminados, que dá para contar nos dedos, uns 10 que passaram por aqui, disseram, e o último que passou, que não faz muito tempo, 2000 anos, disse: existem muitas moradas na casa do meu pai. Eles não vieram aqui, meu filho, para ser os escolhidos. Eles não vieram aqui para dizer que eram melhores que vocês. Eles simplesmente vieram aqui para dizer para vocês: veja como é possível, eu tenho Deus, eu sou Deus. Você também é. Eu posso fazer isso, mas você também pode. Mas o ser humano, meu filho, ele entrou numa inércia espiritual e apagou a sua chama divina que há, porque ele acha que ele é ovelha, cordeiro,
que tem que ser comandado. Todos os outros mundos evoluídos, alguns, não todos, têm essa dádiva que o planeta de vocês tem de terem direito de escolha, o livre-arbítrio. Sabe para que vocês têm isso? Justamente para vocês terem essa contradição, não. Para que vocês se indagassem e perguntassem: por que é que isso que eu fazia não está mais dando certo? Por que é que as coisas para mim têm sido tão difíceis? Se eu vou à igreja, eu confesso, eu comungo, eu participo da Santa Ceia, eu faço oferenda ao meu orixá, eu agrado o meu guia, eu me conecto com o universo e nada tem acontecido. Eu há 2 anos atrás eu venho falando, se você quiser permanecer na velha energia, você vai ser tirado desse plano, em pouco tempo. E hoje ao sair daqui, eu espero que você pelo menos saia diferente do que entrou. E mesmo a você que não vai acreditar no que eu estou falando hoje, daqui 10 anos, você vai se lembrar disso. E vai dizer, por que é que eu demorei tanto tempo para entender que estava tão disponível, estava tão fácil e eu não percebia. Eu não te condeno, meu filho, você foi preparado para ter esse sistema seu de crença aí. Você foi preparado para duvidar. Mas quando você era uma criança recém-nascida, seu pai, assim como você vai ser pai ou já é pai, conseguiu pegar um ser perfeito e completo na palma da mão. E olhar para ele e dizer, esse é meu filho. E o ego interior dele dizendo, eu fiz. E fez. A mãe pega o filho e coloca sobre seu peito para alimentá-lo e diz, eu carreguei ele 9 meses no meu ventre, eu gerei, eu preparei essa vida. E fez. E não há nenhuma mentira nisso. Fazer uma vida é prazeroso. Por isso que existe o sexo. Para que o ser humano experimente no outro a sensação da complexidade, do sentido da necessidade de unir-se um ao outro para poder se completar e ter alguns segundos de um gozo que parece uma eternidade. E daí nasce uma vida. E a mãe consegue pegar um ser perfeito, que agora está grande, na palma da mão, e chamar de meu filho. Essa coisa que vocês estão acostumados, e vou falar, de Deus, né? Essa personificação desse ser, que não é um ser, mas é uma energia constante e poderosa. Todos os dias, nesse instante, sem descuidar um só segundo de você, continua tomando você pela mão e dizendo, meu filho. E esse amor é grande, enorme, imensurável, que você não é capaz de imaginar, porque se assim fosse, não duvidaria que ele não te abandona, que ele não colocou você nesse mundo para expiação coisíssima nenhuma, que não te colocou aqui por causa de karma, coisa nenhuma. Eu sempre repito, karma é desculpa de caipira, karma que vai melhorar, não melhora coisa nenhuma. Você não está aqui para evoluir, é mentira. Você já é evoluído. Você está aqui para despertar. Despertar o que, seu Pena? Despertar o Deus interior que há em você, aonde nenhuma impossibilidade existe. Mas é muito difícil entender isso. É porque você não quer entender. Então vai passar amanhã, vai passar depois de amanhã, vai passar um mês, vai passar anos. E talvez aí você vai se dar conta de que as coisas mudaram. De que a maneira que vocês se reportavam ao todo, em mantra, em prece, não é mais necessário. Porque eu preciso gritar, manifestar se está em mim. Eu sou parte do Criador, eu sou uma das fontes criadoras. E o véu está tão impregnado na sua frente, meu filho, que você não consegue perceber que tudo isso que tem acontecido na sua vida é criação sua.
É criação sua. Você está criando esse ambiente de pobreza. Você está criando esse ambiente, meu filho, de nervoso. Você está criando esse ambiente, meu filho, de dependência de alguma crença, de alguma coisa. E assim vai seguir. Só que vai se manifestar a profecia, como boi ao abate irás. E é isso que você tem feito. Ao invés de viver a sua vida, eu já disse em outras oportunidades, a vida é uma aventura maravilhosa para aqueles que querem se aventurar. Para aqueles que não querem ficar esperando o amanhã chegar, mas para aqueles que a cada instante vivem a sua vida na plenitude, completo. Não perguntem quem é Deus. Não imagine quem Ele é. Sinta Ele em você. Ele está disponível. Se você buscar a sua memória, o seu arcástico, você vai ver a face dele. E você vai rir, vai rir, vai rir, vai rir. Falar, que tolice que eu cometi. Eu sou parte disso. Eu sou importante. Sem mim ele deixa de ser o todo. Ele me conhece porque eu faço parte dele, eu sou ele. Então todas as orações, todos os pedidos vão ficar sem sentido. Por que eu tenho que pedir se eu posso fazer? Por que é que eu tenho que me sacrificar se eu posso dar a mim tudo aquilo que eu necessito por conta própria? Por que eu preciso me limitar se eu posso alcançar tudo e a todos? Seu Pena Branca, é complicado. É complicado. Porque você ainda continua sentado nessa cadeira e olhando aquele homem lá na cadeira. Ele está falando uma coisa que ele não vivencia. Talvez meu companheiro não tenha vivenciado, mas eu vivencio. E eu não estou sozinho aqui. A comitiva inteira, seja lá o nome que você der, de anjo, de arcanjo, de mentor, de energia, corrente magnética, fraternidade, não importa o nome, está aqui. E não são poucos. São milhares. Você na sua individualidade está ouvindo uma mensagem, mas o seu parceiro que está aí do outro lado está ouvindo em uma outra sintonia. As palavras que eu estou dizendo através desse tradutor, que é o corpo físico do meu aparelho, está soando no seu ouvido de uma maneira e essa pessoa que está ao seu lado, a mensagem é outra. Esse que está atrás de você, a mensagem é outra. Esse que está à frente é outra, essa criança está ouvindo em outra dimensão. Porque a comitiva está aqui. Eu não estou sozinho. E eu não vim, eu estava, eu estou e sempre estarei. Eu disse que o tempo é a invenção do homem. Há só um eterno agora, imenso, imenso, imenso. E aí tudo que eu estou te falando, meu filho, a maneira que eu vou conseguindo desligar em você seu sistema instalado de crença, de ego, de vaidade, de saber, de conhecer, eu vou esmorecendo você. Você começou essa palestra, meu filho, assim, ó. E alguns vão terminar dormindo. Já tem gente dormindo na plateia aí. Mas você não está dormindo por acaso. É porque se você permanecer acordado, você não receberá a mensagem que é para você. Então, nós desligamos você desse plano e colocamos você nessa sonolência para que não o corpo ouça, mas a sua alma. Não essa alma que está aí impregnada nesse corpo, mas a sua alma do eu superior. Aqui em imensas galerias, milhares e milhares e milhares e milhares de almas, velhas e novas, desencarnadas e por encarnarem, ou que nunca tiveram nesse plano, estão aqui nesse momento ouvindo a mensagem. E na sua maioria eles estão sorrindo,
porque para eles isso soa como doce, porque eles já se iluminaram, eles estão iluminados. E sabe o que eles estão fazendo neste momento? Jogando fluidos regeneradores em vocês para que vocês assumam novamente aquilo que vocês sempre foram. Seres celestiais que vieram para esse planeta e foram semeados aqui pelo povo das estrelas. E para muitos de vocês, vocês estão fazendo chacota, meu filho, de pessoas que estão tendo comunicações com naves. E vocês estão falando, é loucura, não existe disco voador. E talvez a simbologia do disco, não por acaso, o disco talvez fosse isso, uma maneira de entrar nas mentes que já estão querendo se despertar como uma música. Essas naves poderiam ser quadradas, retangulares, de tudo quanto é mais, mas vocês conseguem ver ela redonda, como o mundinho de vocês é redondo. É muito maior. Isso que vocês chamam de Deus é muito mais do que vocês podem imaginar. Isso que vocês chamam de universo é muito maior do que somente pode buscar. Somente está condicionada à informação, mas a sua alma está condicionada a despertar, a ir além, a se concentrar e buscar a outra parte do seu eu superior e descobrir que toda essa luta que vocês estão fazendo nesse momento é em vão. E é você que é um médium, você que é um sacerdote, você que é um padre, pastor, não interessa, um líder espiritual. Foi dada a você essa condição, não de superioridade, mas uma condição a mais para você encontrar em si as respostas que você tanto quer. Mas ao invés de você buscar essas respostas, você está querendo dar soluções aos problemas que não é você que criou e que você não tem capacidade de resolver pelo outro, porque os problemas são individuais, não coletivos. Se torna coletivo porque todos começam a radiar na mesma frequência. Você começa a ver uma pessoa rica e você deseja ser rico, mas só o desejo não basta, a ação precisa ser realizada. Mas não através de sacrifício, trabalhando, alguns poucos vão ficar ricos. Se você quer se tornar rico, meu filho, busque o universo, a riqueza universal está disponível. Atraia isso para você. Eu estou te propondo, meu filho, você ser um semeador da luz. E aqui vai a principal lição da noite. Não ensine nada, não diga nada. Se alguém vier e disser para você que a sua crença está errada, meu filho, fique em silêncio. Se alguém disser para você que o que eu estou dizendo é loucura, permaneça em silêncio, sentado como você está nessa cadeira nessa noite. Essa é a lição de hoje. Sente-se e fique em silêncio com você. E busque em você a luz que há. Acenda ela em você e você imediatamente vai começar a dissipar todo esse medo e essa escuridão que você mesmo criou. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão notar a luz que há em você. Você não precisa pregar nada, meu filho. Você não precisa subir em púlpito, não precisa ler Bíblia, não precisa recitar nenhuma oração, nenhum mantra, nenhuma oferenda, nenhuma vela, nada. Apenas se ilumine. E as pessoas vão enxergar a luz divina que é você e vão se achegar a você. E você não vai precisar ensinar nenhuma crença a eles. Não vai precisar indicar nenhum caminho, porque na luz tudo é visível. As pessoas sabem exatamente por onde ir, por onde passar, por onde caminhar, onde chegar. Vai para o seu serviço, meu filho, como uma luz. Vai para a sua comunidade como uma luz. Vai para a sua família como uma luz nessa noite, ao sair daqui. E você verá as pessoas te perguntarem o que aconteceu. Por que as coisas estão dando certo para você? Você não está fazendo esforço nenhum e de repente está caindo tudo no seu colo. O emprego, o dinheiro, as contas, vai desaparecendo. Você vai começar a sentir uma alegria profunda e vai falar: como eu fui medíocre
em pensar que a solução estava fora. A solução está em mim. Por que é que eu preciso pedir alguma coisa se eu posso fazê-las? O problema é que ao invés de você se preocupar com a sua situação, você está desejando que aquilo que o outro possui venha solucionar o problema que você criou. Não. Aquele que tem a solução que você imagina, que ele é a solução para o seu problema, ele virá naturalmente a você se você se tornar aquilo que você é. Um ser sem preocupação, sem dúvida e sem nenhum sistema de crença, apenas acreditando que você é capaz. O universo vai voltar o olhar dele para você e vai dizer: vamos, vamos todos. Todos. E talvez você vai perceber. Essa energia que você chama de guia, de orixá, de anjo de guarda, de santo, você vai sentir ela. Porque o santo é essa energia. Todos, no seu sistema de crença, pensam em Oxalá, e há muita gente pensando em Oxalá, e essa energia se condensa, se materializa e começa a realizar as coisas. É muito maior do que você imagina. Vamos fragmentar isso. Você que é um umbandista, meu filho, que recebe um mentor, um caboclo, e tem uma pequena fagulha de fé nessa energia que você deu um nome a ela, mas ela só existe naquele nome porque você cultua ela naquele nome. Então eu vou falar do seu caboclo. Ele é maior do que você pode imaginar. Ele é mais do que um arquitéptico, é mais do que alguém com penacho numa figura de um índio materializado. Ele é uma energia. E ele está lá do outro lado do véu, onde está seu eu superior. Ele faz parte, então ele está com você, sempre esteve. E quando você o invoca, você não sabia, mas hoje vai saber. Na verdade, você não está invocando a entidade, você está invocando a outra parte maior que é você. Só que você está dando um nome a ele, mas é você. Eu sou você e você faz parte de mim. Xangô faz parte de você, Ogum faz parte de você, Oxum faz parte de você, Iemanjá faz parte de você, Santo Antônio faz parte de você, Jesus Cristo faz parte de você, Alá faz parte de você, não está separado. A única coisa que não está condizendo com a sua realidade é essa coisa que você está falando de trevoso, da sua fé cristã do diabo, de força maligna. Apaga isso da sua memória, meu filho, isso não existe. Isso é fraqueza sua. É a sua falta de se iluminar que está levando você a criar isso. E você tem tanto medo dessa figura que você cria quando você deixa de ser luz e a ausência da luz traz essa figura demoníaca a você, que você tem medo de levantar à noite do seu quarto, mesmo ele estando escuro. Você estava lá dormindo na escuridão, mas ao levantar-se, abrir os seus olhos, você tem que acender a luz. Mas olha que contraditório, quando você estava dormindo, que você não estava enxergando nada, você estava confiando em alguma coisa que estava te protegendo. Você estava de olhos fechados no escuro. E agora que você abriu os olhos, você necessita de uma luz para poder se sentir seguro. Não tem alguma coisa errada nesse enredo? Ora, quando eu adormeço, eu me entrego, eu me rendo. Alguns para o anjo de guarda, outros para o seu santo protetor, outros para a sua divindade, alguns para seu revólver, para a sua faca, para aquilo que lhe dá segurança. Em tudo você confia, menos em você. Aí que está o erro. Você confia em uma coisa que ouviu falar que existe, que alguém disse que ouviu também, porque não viu. Você continua acreditando, meu filho, em paradigmas de um livro
que há 4.000, 3.000 anos atrás, também não viu essa face desse Deus. Viu ele em fogo, ouviu a voz, mas eles não viram. E você passou 6.000 anos e está perdendo a oportunidade de ver porque você ainda está com aquela visão lá, que você não é capaz de ver a Deus. Que você não é capaz de acessar o divino. Porque você é Ele. Essa mesma dúvida que ainda paira sobre você pode até permanecer mais alguns dias, mais alguns meses, mais alguns anos. Mas mais cedo ou mais tarde, você vai se lembrar dessa noite e vai dizer: aquela canalização do cacique me chamou a atenção para isso e eu perdi tanto tempo para entender que a energia mudou. E eu estou dizendo para o seu parceiro que está do lado, ele está ouvindo uma mensagem, o que está atrás de você outra, à sua direita outra e você outra. Porque eu não estou sozinho. A comitiva é imensa. Talvez os Exu de Umbanda, eles tenham dito, talvez com mais antecedência do que a nova era está dizendo. Sempre disseram: minha falange. É verdade. São milhares. Talvez ele manifestasse o poder e nisso para tentar trazer para vocês que vocês são muito também. Ele nunca disse eu sou. Ele sempre diz minha falange. A falange. Essa palavra desses guardiões que vêm aí há 100 anos falando isso para vocês. A falange, a falange, a falange, a falange. Já havia sido dito lá atrás, quando o Nazareno tentou expulsar uma escuridão de um homem louco lá e jogar num porco, e a voz disse: nós somos muito, nós somos uma legião. E essa legião permanece aí, na dúvida da sua cabeça. Essa legião permanece fazendo com que você permaneça pegando o gancho alheio para resolver seus problemas que você está criando, pela ausência de luz em você. Quando você vai ao leito cansado para descansar, meu filho, com dores na perna, dores no corpo, seu corpo está em exaustão, está em falência, está morrendo pelo esforço do dia. E você repousa por algumas horas e quando acorda, a dor foi embora. Isso não te diz nada? É difícil entender que você se autocurou? Você não precisou de nada. E quantas vezes você já percebeu que quando você se doou pouco, você tomou um remédio, um relaxante ou alguma coisa, ela não foi de todo embora. Você acorda grogue, mas não curado. Porque você falou para o seu organismo: eu sei que você está cansado. Eu vou te dar um cala-boca. É isso que você tem feito com a sua doença. Você vive tomando analgésico para curar a dor. Mas a dor é só o efeito da causa principal. A ferida em você. Vocês estão tremendo de medo, meu filho, do câncer. De mosquito, vocês têm medo de mosquito, de um ser desse tamanhozinho, minúsculo, que vai lá e pica você e você adoece. Isso não diz algo para você? Aquele mosquito, ele não tem consciência do poder que ele tem, mas ele vai lá e faz a obra. Mas você tem consciência que você também pica as pessoas de vez em quando. Quando você usa sua língua para jogar uma praga. Quando você usa seu pensamento para que, ao ver uma pessoa se dando bem, você sinta inveja e aí, com a sua incapacidade de também conseguir algo maior ou melhor do que aquilo, você joga uma energia negativa e ri por dentro. Quando você vê que as coisas da pessoa começou a dar errado, você sente o poder que há em você. O problema seu é que você só sente o poder maléfico. Você não consegue sentir o poder do benefício da luz que você tem.
Mas você, quando alguém, você que é um médium, um sacerdote, um líder, na maioria das vezes, quando alguém vem a você e você vai lá e resolve, você não dá um paliativo, você vai lá e cura. Isso não te diz nada? Quantas pessoas você já curou? Quantas pessoas chegou a você com os inúmeros problemas que eles já haviam se entregado dizendo: eu não tenho mais jeito, eu vou morrer, isso não vai mais dar certo, eu estou falido, eu estou quebrado, meu relacionamento acabou, e você foi lá, meu filho, com os recursos que te ensinaram, que a sua crença te ensinou, mas são recursos disponíveis ainda. Você foi lá e muitas vezes balbuciou algumas palavras porque não sabia o que fazer no momento, e foi lá e disse alguma coisa, e aquela coisa foi suficiente para curar seu semelhante. Isso não te diz nada? Há poder em você. Poder infinito. Muito maior do que você possa imaginar. Então não fique falando para mim, seu Pena, Deus é complexo, a Umbanda é complexo, o Candomblé é complexo, o cristianismo é complexo. Não, não é complexo. Essa complexidade vem da sua falta de confiança que há em você próprio. Quando não há certeza, quando há dúvida, tudo se torna complexo. Mas se não tiver nenhuma ajuda, se não tiver mais ninguém a quem recorrer, e você se vê numa situação de extremo perigo, eu garanto para você que você vai conseguir arrumar um meio de sair daquela situação. Você já conseguiu outras vezes? Quando você vê lá que Matusalém viveu 920 e tantos anos, que Abraão viveu 195 anos, você duvida. Você diz: isso é impossível, eles contavam errado, a contagem está errada. É isso que você tem feito, duvidado. Por que você duvida? Eles viveram sim, e você também poderia ter vivido. Mas a humanidade veio decaindo, o tempo de vida decaindo, e agora as pessoas estão se sentindo felizes porque começa a aumentar novamente a probabilidade de vida do ser humano, está se estendendo novamente. E vocês estão dizendo: é a ciência. Não é a ciência. São seres que estão vindo dos mais infinitos lugares que vocês possam imaginar, para dizer para essa comitiva de velha alma: muda a sua energia e muda a maneira que você tem se portado, que você também viverá tanto tempo. Desinstale essas crenças que fez com que a humanidade não evoluísse coisíssima nenhuma. A humanidade continua matando, a humanidade continua morrendo, a humanidade continua escravo de sistema, de duas coisas malditas que há nesse mundo. E uma vocês estão se confrontando com ela nesse momento, nesse período na terra de vocês. Uma crença chamada política e uma crença chamada religião. É o câncer, é o cancro que não deixa essa humanidade crescer. Você nasce religioso e imediatamente implanta uma crença em você. Você já começa a ser separado. Olha o que o povo do santo vem sofrendo de intolerância, vem sofrendo de discriminação. E sabe o que eu penso sobre tudo isso? Eu não penso nada, eu vejo com clareza. Quem está combatendo nós são tolos. Vocês não vão conseguir vencer essa religiosidade afro-brasileira. Sabe por quê? Porque vocês trouxeram esses negros como escravos para esse novo continente. Os escravizaram. Cometeram barbárie com eles. Mas a energia do orixá deles permaneceu dentro. Eles eram e são os orixás deles, a energia. Não tem como você matar. Não tem como escravizar. Porque vocês são seres eternos. E agora não adianta nos perseguir de novo. Não adianta ser intolerante conosco. Nós vamos permanecer e vamos crescer. A Umbanda, Candomblé, o povo cigano,
Os espiritualistas, porque nós somos a boa nova, a espiritualidade positiva que há nesse planeta. E ela está se manifestando das mais diferentes formas. Vocês buscam os meios de comunicação de vocês, meu filho, e está se proliferando, meu filho. Espiritualidade quântica, elevação, iluminação, várias formas, várias técnicas de fazer o ser humano desligar o sistema de crença. E vão ser desligados. O ser humano vai deixar de ser marionete na mão de religiões para se tornarem um povo religioso. O Deus em si, o eu sou manifestado na sua plenitude. Você continua olhando para essa cadeira e dizendo, aquele homem está falando bobeira. Aquilo é uma fantasia, ali não deve ter uma entidade, não há uma entidade. Aqui não há. Aqui há luz. E os médiuns novos de Umbanda não vão perder mais nenhum minuto de elevação espiritual que seus mentores trouxerem. Porque vocês vão dar um passo ao lado para que a entidade que vocês condicionem nome se manifeste em vocês, mas vocês vão ver tudo, vão ouvir tudo, vão permanecer ali o tempo todo, porque assim é a nova ordem. Por que é que a espiritualidade tem que vir para trazer a mensagem, trazer a cura aos outros, e o aparelho, o tradutor, simplesmente ficar no inconsciente e não evoluir junto? Que mentor espiritual é esse que abdica o seu médio de ouvir a mensagem que ele está trazendo? Como é que ele vai evoluir? E acontece o que tem acontecido. Vez ou outra o médium se perde e deixa escapar alguma coisa que aconteceu durante aquele processo ritualístico que ele participou na noite passada. Porque se ele revelar, a dúvida já existe, mas se ele revelar que ele estava presente, é mistificação. E não é. Isso é a abertura. Isso é a abertura. A luz para todos, sem deixar ninguém de fora do novo processo evolutivo da Terra. Busque em você a iluminação sua. Sente-se na cadeira, como você faz, como você está aí nesse momento, ouvindo eu falar. Mas ao invés de dizer, Deus me ajuda, meu guia me ajuda, meu santo protetor me ajuda, diga, por que é que eu preciso de ajuda se eu posso? Por que é que eu preciso de uma luz, de uma vela, se eu sou uma luz eterna? Por que é que eu preciso que alguém me guie, se eu sou consciente dos passos que dou nessa terra? E se algumas vezes me dei mal na minha caminhada, foi porque eu segui conselho de alguém, porque eu quis seguir alguém, porque eu ainda continuo seguindo alguma crença. Vocês das velhas crenças vão se incomodar, estão se sentindo incomodados, mas é maior do que a vontade de vocês de nos calar. Se não for eu, outros milhares falarão. Se não for por esse meio aqui que você está sendo chamado a despertar, será por um outro. Pode ser pela rede magnética, pela rede cristalina, pela confederação. É a nova era. Não tem como voltar atrás. Uma frase profética que diz assim: a Babilônia vai cair. Eu lhe digo, a Babilônia está em ruínas.
A crença das velhas almas está com os dias fadados e contados sobre o planeta. Porque os novos seres que estão vindo aí não vão cair mais nessa balela que a humanidade caiu. Eles vão indagar, eles vão perguntar, eles vão investigar, eles vão confrontar, eles vão dizer isso não está correto, não foi assim, quem foi que disse, quem prova que isso aconteceu? E eu estou dando a oportunidade de você, nesse tempo real, começar a fazer esse processo de identificação com a nova era. Faça. Quando você olha para esse homem na cadeira e duvida do que está sendo falado, é a mesma representação que você faz quando você duvida que você vai conseguir amanhã estar numa outra situação confortável. Que você duvida que amanhã você não terá mais essa doença que você tem hoje. Você carregou ela até aqui porque você quis, porque você se sente doente, mas você não é doente. Porque a ciência limitada do homem diz que você sofreu derrame e que por isso você está paralisado e que você não pode voltar a andar. Pode. De que você sofreu um AVC, sofreu um aneurisma e agora está com as suas faculdades limitada. Mentira. Você sabe que as suas células se regeneram. Você sabe que seus vasos criam e fazem novos caminhos. Então faça isso acontecer. Está disponível, você pode. E deve. E vai fazer. Mas saia dessa sala, desse templo. Saia desse conforto onde você estiver ouvindo essa mensagem, saia diferente. Faça isso por você, porque o máximo que eu posso é te chamar à vida. Acorda dessa sua inércia. O máximo que eu posso fazer por você é dizer para você, está errado. Da maneira que está, você está indo contra a nova ordem. Da maneira que você está se portando, você está indo contra tudo. Você sabe quando você sente alegria por uma amizade, por uma companhia, sente-se bem ali do lado daquela companhia? Isso é uma fagulha do que você pode experienciar, é uma fagulha do que você pode sentir se você se colocar na presença do seu eu superior, do seu Deus que há em você. Você não vai querer mais se separar. Quando você disser para alguém eu te amo, não diga, ame. Renda-se. Quando alguém disser para você eu te amo, não preste atenção nas palavras. Procure enxergar a alma e você vai ver que aquele outro é parte de você. E você vai se sentir feliz por estar com ele. E vai dizer, nós somos mais do que eu era só. Nós não somos mais 2 e nem 3, nós somos tudo o que nós imaginarmos e quisermos ser, nós podemos ser. E o que mais você pode querer a não ser feliz? O que mais você pode querer, meu filho? A ser completo, sem necessidade de nada, apenas ficar em silêncio e deixar com que aquele momento se torne num agora eterno. Um sorriso longo, um abraço afetivo longo, um momento de paz, você com ele ou com ela, como se fosse a eternidade. Nada vai te perturbar. Não há ninguém cobiçando aquilo que não é seu, porque nada é seu, tudo é de vocês. Então o medo de perder vai deixar de existir. E no lugar do medo de perder, vai começar a ter uma ânsia ou a vontade louca de sempre ganhar mais. De sempre doar-se mais, de sempre estar mais. Eu estou muito melhor para que o meu companheiro, minha companheira se sinta melhor na minha presença. Quantos amigos você tem? Você não se lembra, mas você sabe exatamente quantos inimigos você tem. Você sabe. Você não sabe quantas pessoas hoje te fez bem, mas você se lembra nesse momento de quantas pessoas te contrariou e te fez mal.
Você não sabe quantas pessoas duvidou de você, mas você sabe exatamente de quantas pessoas você duvidou das palavras dela. Você não sabe quantas pessoas você rejeitou, mas você sabe exatamente por quantas pessoas você foi rejeitado. Está na hora de mudar essa energia. Essa escuridão não existe, está faltando sua luz. Esse mal não existe, está faltando o bem-querer de você. Essa doença não estava aí. Você permitiu. Você colaborou. Cure-se. Saia dessa noite, dessa cadeira, diferente. Permita-se ser luz. Você não sabe o que é o amor. Mas o amor é Deus. E esse amor é muito maior do que você pode imaginar. Esse amor é tão grande que ele tem paciência com você e não se importa se você não consegue entender que ele te ama. Ele não se importa se você continua pensando que ele colocou você aqui para sofrer. Ele não se importa se você ainda continua acreditando que seu relacionamento não dá certo porque Deus não quer ou porque tem alguma entidade, tem algum espírito, tem algum trabalho que faz com que você não seja feliz. Ele não se importa, ele espera, ele é paciente. Porque ele tem convicção de que ele te ama. E ele sabe quem você é. Ele te chama pelo nome. E sabe o que é melhor de tudo isso? Ele sabe que você não está acordado. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde, se não for por essa vida, quando você desencarnar e for lá para o seu eu superior, você vai olhar e vai perguntar: como que é? É assim que é? Era assim que era? E você vai pedir imediatamente: deixa eu voltar. Deixa eu voltar para lá. Deixa eu ainda alcançar aquela pessoa em vida, nem que eu vá como filho, como neto, para eu poder dizer para ele que eu o amava, que ele era importante para mim, que ele era uma pessoa da qual eu não deveria jamais ter duvidado ou abrido mão. Pasmem vocês, nesses momentos são milhares iguais a vocês, que já não estão nesse plano, que estão dizendo justamente isso lá: deixa eu voltar. Me deu a oportunidade de voltar lá novamente. Eu pensei que eu estava lá por castigo. Eu pensei que eu estava lá por causa de culpa kármica. E não era nada disso. Eu pensei que porque eu ser de uma religião diferente, eu era melhor do que o outro. Agora eu percebi: o Senhor os ama. O Senhor está em tudo e em todos. E eu também faço parte disso. Deixa eu voltar. Mas pode ser que esses que estão pedindo a volta nesse momento ainda consigam voltar. Mas pode ser que você não tenha essa mesma oportunidade novamente. Então aproveite ela agora. Vai ser feliz. Não permita que haja ausência de luz em você. Se ilumine. Se ilumine. Desligue todo esse sistema de crença arcaico que faz com que você ache que você é o filho bastardo de Deus. Deus te ama. Deus te conhece. Eu te conheço. Você me conhece. Seus antepassados, sua ancestralidade nunca foi, ela permanece com você. Você carrega no seu DNA o seu pai, a sua mãe, seu avô, seu bisavô, seu tataravô e toda a sua árvore genealógica, todas. Nesse momento vocês são todos eles. Vocês são muitos. Você não está sozinho. Tudo que seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seus antepassados descobriram e evoluíram está em você. Você é eles melhorado nesse momento. O problema é que você está repetindo os mesmos paradigmas deles. Você continua seguindo as mesmas crenças. Você continua tendo medo de tudo que levou eles à morte. Você continua acreditando que para ter paz é necessário que tenha guerra para que o homem experimente o outro lado. Não é verdade. Não é verdade.
esse mundo vai transpirar paz. E estar apaixonado significa estar em paz consigo e com seu companheiro. Deus está apaixonado por você. Sempre esteve, sempre estará. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas o homem não. O homem não tem essa necessidade de ser o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Você pode ter sido uma pessoa ruim ontem, você pode ter sido uma pessoa derrotada ontem, você pode ter sido uma pessoa enganada ontem, você pode estar sendo essa pessoa enganada hoje, mas você não necessariamente precisa permanecer o mesmo no amanhã. Amanhã é o novo. Entenda isso, é fácil, basta você querer. Amanhã, um novo ser. Amanhã está muito longe. Comece a ser o novo ser agora. Deixe isso do eterno, do ser, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo amanhã para Deus. As ferramentas ainda não estão disponíveis para você chegar a esse entendimento de Deus. É muito maior. É muito maior do que você imagina. Mas não está longe de você. Está aí. Você é parte dele. Nós com Deus. Deus conosco. O todo somos nós. Porque assim é. E assim será.